Bom, Anita Malfatti foi uma pintora que inaugurou, vamos dizer assim, a arte moderna no Brasil. Ela é das poucas artistas brasileiras que não foi para Paris. Ela foi estudar em Berlim primeiro e depois nos Estados Unidos. E acho que isso tem muito a ver com a origem da família dela, que eram alemães, que migraram para os Estados Unidos e depois vieram para Campinas. Em 1910, ela foi para a Alemanha e ficou estudando lá 4 anos. E esse tempo que ela ficou lá, ela viu todas as vanguardas, expressionistas, impressionistas, cubistas. Ela de fato teve em contato com a nata da arte contemporânea à época, né, que era a arte moderna. Depois ela viajou para Nova York, ficou lá entre 1915 e 16. O que ela fez de tão diferente? São Paulo, em 1917, era uma província que tinha algumas exposições de arte, era um mercado muito incipiente, mas era um mercado formado principalmente por arte acadêmica, quer dizer, o que se mostrava era uma arte tradicional, vamos dizer assim. E ela traz pinturas que eram anti-acadêmicas, eram feitas com cores muito berrantes, não tinham nada de naturalistas, não batem com a realidade, são interpretações, né, no caso de retratos, no caso das paisagens também são interpretações. Os contornos das figuras muitas vezes são grosseiros, as pinceladas são visíveis, muitas vezes são pinceladas tortuosas ou pinceladas sinuosas, vamos dizer assim. Então, todas essas coisas fazem de uma pintura não ser acadêmica, fazem dessa pintura uma pintura estranha aos olhos dos paulistanos da época. Isso chamou a atenção quando ela expôs em 17 essas pinturas. Elas chamaram a atenção de muita gente foi visitar a exposição e aí num dado momento Monteiro Lobato escreveu uma crítica falando da exposição. E é curioso, porque hoje a gente lê a crítica do Lobato, a gente vê que ele achava que a Anita era uma artista muito talentosa, mas que ela tinha desviado para o mau caminho. E o mau caminho era a arte moderna. E aí ele usa a exposição da Anita para falar mal da arte moderna. Criou-se, por conta disso, um mito, que a Anita Malfatti teria sido a vítima do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato acabou com ela e que depois disso ela nunca mais teria sido uma pintora, quer dizer, fala-se muito em retrocesso, quer dizer, ela teria ficado para sempre marcada por aquela crítica e não teria conseguido sair daquela situação. Essa exposição pretende mostrar que essa história é um mito, não é verdade. A primeira parte da exposição, ela é dedicada a esse momento inicial, esse momento, vamos dizer assim, de grande surpresa. Entre as paisagens, eu escolheria o Farol, que é uma pintura bem eloquente em relação a esse momento inicial dela, né, onde a gente vê muita cor e essas pinceladas e muita tinta na tela e tal. Deformações que ela faz nos retratados, né, são muito em função da expressão, né, quer dizer, em nome de uma expressividade. Depois a gente tem um momento em que ela fica em São Paulo entre 17 e 23, que depois ela viaja de novo. Esse momento é um momento em que ela vai se aproximar dos modernistas pouco a pouco, ou dos futuros modernistas pouco a pouco. Então tem uma parte da exposição que é dedicada a essa relação dela com os modernistas, os livros que ela ilustrou, as cartas que ela trocou, as pessoas que ela pintou. E depois o terceiro momento é a Anita em Paris. Eu diria
até tem um quarto momento que a Anitta depois, quando ela retorna a São Paulo, ela vai retratar ou ela vai priorizar temas populares. Ela vai registrar cenas do interior ou festas populares, rodas de samba, ela vai registrar isso. Ela pinta várias pessoas, faz retratos também, é um momento de retratos. Ela pinta amigos, gente da família, intelectuais, enfim, tem uma série de retratos que também estão aqui na exposição. E a exposição finaliza com duas pinturas que eu acho bem interessantes, em que a Anitta, de certa maneira, retoma a cor de 17, né, que era uma cor mais intensa, que nesse meio tempo deu uma esmaecida, ficou mais naturalista, mas ela vai construir umas pinturas com esses temas populares quase como se eles fossem feitos à maneira do popular, quase como se eles fossem uma pintura naif, uma pintura primitiva, uma pintura de uma pessoa que não tem formação artística. Ela constrói toda a cena com um zigue-zague de ruas e rios e tal, ela vai colando pequenas cenas, quase, enfim, como se fosse uma colagem. Então você tem um achatamento do espaço, né, do espaço interno, quer dizer, a gente percebe que tem um espaço, um tridimensional lá dentro, mas não pelas regras da perspectiva, é pela essa regra da colagem, uma coisa na frente da outra, enfim. Então eu acho que esse é um momento final, né, da pintura da Anitta, que também mostra como ela estava antenada com o que está acontecendo à volta dela. Por quê? Porque em meados dos anos 40 para os anos 50, os artistas populares, verdadeiramente populares, eles são reconhecidos pelo circuito mais, vamos dizer assim, erudito, né, da arte, mesmo da arte moderna, e eles são assimilados, quer dizer, eles são vistos, começam a ter exposições, críticas desses artistas, e muitos artistas com formação mais acadêmica vão pintar à maneira do popular, né? Então, e é o que a Anitta faz. A Anitta vai, de certa maneira, agora, em vez de dialogar com a tradição, ela cria um diálogo com essa pintura popular. Fala, galera do nono ano, bom dia! Bom estar com vocês mais uma semana. Galera, na semana passada e na outra nós falamos aí um pouquinho sobre o Comédia dell'arte, sobre o Renascimento, a Leonardo da Vinci e tudo mais. Foi um passeio bem legal, né? Mas hoje vamos retomar a nossa trilha. Hoje nós vamos iniciar o livro 3 e logo no início nos deparamos com um presente. Esse livro, minha gente, eu amei de vocês. E a unidade 1 vai falar do quê? O modernismo na arte brasileira. Por isso que eu coloquei logo no início uma amostra aí dos 100 anos de Anitta Malfatti, que era amiga dessa moça bonita que está aqui na foto, Tarsila do Amaral, e que são o nome de mulheres que se destacaram nesse movimento da arte brasileira chamado modernismo, tá? Bom, por que eu iniciei aí com as mulheres? Porque desde lá do movimento dadaísta a gente percebe que que se cita muito os homens, as obras dos homens, mas não se fala muito das mulheres, né? Então, nada mais pertinente do que tratar um pouco com essas mulheres maravilhosas. Bom, o que a gente vai focar hoje é o seguinte:
O modernismo, ele nasceu primeiramente na Europa, né? A Europa ainda é, só que com um pouquinho menos de densidade, mas na época a Europa era o grande espelho para o mundo, né? Enfim, quando esse movimento chega ao Brasil, ele traz um choque, né, de afrontas e tudo mais, como vocês viram Monteiro Lobato criticando, né, tal. Enfim, ele trouxe muitas indagações, muitas novidades, e não só, frisem o que eu digo para vocês, todo movimento artístico, ele não eclode, ele não explode só na arte. Ele vai para a literatura, ele vai para o cinema, ele vai para as peças de teatro, ele vai para a arquitetura, né? Vimos lá no Renascimento isso. Ele vai para todas as partes, tá? Onde há uma linguagem, vai estar também o estilo de arte, o movimento de arte. Bom, continuando, para que eu possa ter um diálogo rico com vocês e que vocês também compreendam e assimilem, nada melhor que uma leitura inicial, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura da unidade 1, que vai da página 120 à página 126. Fiquem tranquilos, porque a leitura é gostosa, vai fluir bastante, tem muita imagem nas folhas, então acabam que sendo parágrafos, né? Não é nem textos mesmo. Mas eu preciso que vocês leiam, para que vocês se interem um pouco do assunto, para que a gente possa construir juntos nosso conhecimento. Tanto eu aprendo com vocês, como vocês aprendem comigo, certo? Ok? E pessoal, óbvio que eu não vou poder deixar aqui, né, de falar para vocês qual será a nossa atividade de hoje, óbvio, além da leitura, que é mamão com açúcar, né? Vocês vão retratar para mim o modernismo hoje, aos seus olhos, tá? E isso você vai retratar para mim na pintura, como na arquitetura. São 2 itens super basiquinhos, né? Que eu vou pedir para vocês. Na pintura e na arquitetura. Eu poderia pedir até um pouquinho mais, mas hoje eu tô boazinha, então eu vou pedir só em 2. Então, vocês vão representar isso através de desenhos, óbvio, né? E nos vemos daqui a pouco lá no nosso grupo de estudos. Beijo grande a todos, cheiro. Minha gente, cheiro ainda não, eu lembrei de outra coisa. Olha só. Tem essas 2 mulheres, e eu não selecionei elas à toa somente por figuração, não. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a vida. Vida, não tô pedindo obras ainda não, quero vida, só vida. Vida de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Vocês vão se surpreender com a vida dessas 2, certo? Então, tem mais essa também, vou deixar registrado aqui. Agora, tchau, até daqui a pouco no nosso grupo de estudos. Cheiro!